a, as outras aulas. Show, perfeito. Uma aula ou outra que você acabe não conseguindo, mas o importante é que você esteja conectada, você esteja nesse processo que você está, tá? Quando a gente perfeito, anota tudo, faz as coisas, e às vezes eu sinto falta de vocês perguntarem mais, tá? Aproveita esse momento, tá? Pra vocês perguntarem, pra vocês tirarem dúvida. Eu sei que isso é uma construção, é um processo também, tá? Mas hoje eu mandei mensagem para algumas que não estão acompanhando, mas é importante que vocês tenham essa maturidade mesmo, tá, gente? De viver o processo e ir perguntando, e tirando dúvidas e a coisa acontecendo, tá bom? Vamos começar a nossa aula hoje. E hoje eu vou falar sobre causa e efeito. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa lei, né? Se chama lei da causa e efeito. Existem várias teorias sobre a lei da causa e do efeito, né? Eu até estava pesquisando sobre ela hoje de manhã, porque eu sempre gosto de complementar alguma coisa que eu trago para vocês. E aí eu estava vendo um vídeo que ele fala sobre a visão do espiritismo da causa e do efeito, né? E eu lembrei de uma história de uma conhecida que há muitos anos atrás ela, ela veio me falar. E foi uma das coisas que eu fiquei me questionando, né? O que é que o Espiritismo traz? O Espiritismo traz que existem coisas que acontecem na nossa vida hoje que vieram de vidas passadas, tá? Essa é a teoria do Espiritismo. E quando ele fala sobre isso, o que é que ele fala? Qual é o meu entendimento sobre isso? Ele tira a nossa responsabilidade de resolver as coisas. E aí ele fala que tem coisas nesse vídeo que eu vi, que tem coisas que não vão ser resolvidas nessa vida, que vão ser resolvidas só nas próximas vidas, né? Para quem acredita nisso. E aí eu lembrei de uma história, gente, de uma amiga que ela falou que ela tinha um problema com o pai, né? E na época eu nem entendia, gente, isso tem uns quase 10 anos. E ela me falando sobre o pai dela, ela nunca tinha me falado sobre isso. É, E aí ela contando ela contou a história, né? O pai dela abandonou ela e o irmão e a mãe, né? E foi viver a vida dele, foi ter uma outra família, foi ter um outro processo lá. E quando ele foi buscar isso, ele deixou elas, ele tinha condições financeiras, mas ele acabou deixando, né, ali, e ela, que era a irmã mais velha, a mãe ficou muito fragilizada e ela teve que tomar a responsabilidade daquela família. Ela criou o irmão, basicamente, e ela segurou as pontas da mãe. Então, imagine uma adolescente ali que já sofria, né, com a questão de ver tudo que via dos pais, de ter que tomar uma responsabilidade de vida muito cedo. E ela se tornou aquela mulher dura, ela se tornou aquela mulher muito forte, mas com muitos problemas emocionais. E ela casou exatamente com um homem que ela criava também. Ela reclamava muito do marido, na época, mas ela reclamava exatamente com essa carga, com esse peso de que ele não tinha responsabilidade, que ele não fazia o que tinha que fazer e tudo mais. E aí, a explicação que ela dava, né? Ela começou na verdade, ela não dava essa explicação, depois que eu tive esse entendimento. Mas qual era o efeito da vida dela? O que é que aconteceu na vida dela que veio essa causa? Ela foi abandonada pela referência de homem que ela tinha, que era o pai dela, né? Que ela
que ela trouxe em relação a isso, né? E aí ela deixou de fazer aquilo que precisava ser feito. Ela ficava trazendo essa questão da relação do pai, né? E ainda ela trazia uma outra responsabilidade. Ela disse que o pai estava ficando velho e ela ia ter que tomar conta do pai. Só que ela falava isso com a dor. E ela ficava dizendo que esse problema com o pai nunca seria resolvido na vida dela. Só que por que que ela acreditava, né? Porque ela trouxe esse entendimento lá do espiritismo gente, eu não estou condenando, não estou dizendo que é certo ou errado, cada um tem. Não é a minha visão, mas eu quero trazer esse conhecimento para vocês, até porque é, a minha base, o meu conceito é a Bíblia, tá? E eu vou explicar para vocês mais para frente, tá? E tudo que eu estudo. Mas eu quis trazer essa visão porque às vezes a gente vê algumas coisas na internet, como eu vi, e a gente não tem o entendimento. E aí eu quero trazer para vocês para que vocês não fiquem no escuro, tá? E aí ela me trouxe, e eu lembrei exatamente dessa amiga. Quando ela me trouxe essa questão, ela reclamava sempre do marido, e ela me trouxe essa questão do pai. Mas ela não entendia que esse problema com o pai trouxe esse efeito para a vida dela. É isso que eu quero fazer. A causa dela ter o marido que ela tinha, dela ter escolhido esse marido que ela tinha, foi exatamente um efeito da causa que ela viveu com o pai. E tudo isso está relacionado. Mas pela crença que ela tinha, pela falta de entendimento que ela tinha, ela acreditava que ela nunca poderia resolver o problema que ela tinha com o marido. Ela sempre se via sem resolução, anos e anos e anos sofrendo com aquele mesmo relacionamento, com aquele mesmo problema. Na verdade, não é só o relacionamento, porque o relacionamento ela poderia mudar, ela poderia fazer uma coisa diferente, né? Ela poderia tomar uma posição diferente daquilo, mas ela se via sem solução, assim como ela se via sem solução para o problema, para a causa, que era com o pai. E ela trazia essa responsabilidade, se tirava essa responsabilidade dizendo que só em outra vida. E não, os efeitos que existem na sua vida aqui, os problemas que você está tendo, ele existe uma causa e você sim tem a responsabilidade. Carol, mas foi por conta dos meus pais. Não importa se foi por conta dos seus pais. Porque existe a lei da causa e do efeito, mas existe a lei da responsabilidade. E você tomar a decisão de que isso não vai interferir mais na sua vida, isso não vai ter efeitos negativos mais na sua vida. Isso é uma decisão, tá? Isso é uma decisão. Isso é importante de você conseguir fazer o que precisa. Deixa eu ver aqui que a Ana caiu. E é exatamente essa visão que eu quero trazer para vocês. E aí hoje eu queria contextualizar um pouco mais e eu me deparei com esse vídeo, tá? E eu quero trazer esse discernimento para vocês, porque tem muitas coisas que são trazidas para a nossa vida que tiram a nossa responsabilidade. E não é porque existe um efeito na sua vida, mesmo que esse efeito não tenha sido causado por você, tenha sido causado pelos pais de vocês, é, que isso, se você for lá na palavra, você vai ver que existe sim os passos geracionais, né? Tem a repetição de padrão que acontece na nossa vida vem dos nossos pais. Isso é fato. Tá? Na imersão eu falo muito sobre isso, que você pode tomar uma decisão, que a decisão que você toma, você vai mudar as próximas gerações, você vai mudar os efeitos que isso está causando na vida dos seus filhos. E isso é muito sério, gente. Isso é uma responsabilidade. E quando você tem acesso ao conhecimento, quando você tem discernimento daquilo que realmente funciona, daquilo que realmente você chama para a autorresponsabilidade para si, a sua vida começa a mudar. E não só a sua vida, mas a vida das próximas gerações, dos seus filhos, dos seus netos. Isso vai começar a mudar. Eu lembro que quando eu tomei a decisão que eu não queria, eu decidi que a minha família seria diferente, que o meu relacionamento seria diferente, que a criação dos meus filhos seria diferente da criação que eu tive, eu tomei essa decisão e eu fui buscar as causas
daquilo que era porque das coisas que aconteciam porque aconteciam na minha vida. Eu ficava muito sem entender, né? Por que que eu tinha aquele sentimento de abandono, aquele sentimento de rejeição, que eu tinha uma necessidade imensa de controle, e eu ficava sem entender. Mas quando eu fui entender as causas, isso veio exatamente pela minha criação, veio pela falta de paternidade que eu tive, veio pelo sentimento de orfandade, é, pela história que eu tive. Então, a gente precisa começar a olhar para a nossa vida, para os efeitos que ela causou, os efeitos, né, da nossa vida que está acontecendo e qual tem sido as causas. Eu falei na semana passada muito sobre causas relacionadas ao perfil comportamental. E eu trouxe vários insights para vocês começarem a olhar para a vida de vocês e vocês conseguirem ter esse discernimento, para vocês conseguirem ter essa diferença, tá? Então, eu quis trazer isso para vocês tomarem cuidado, tá, gente? Com o que vocês ouvem na internet, com coisas que vocês se apegam. Eu não tô falando especificamente de religião, eu tô falando de princípios e eu tô falando de responsabilidade. Porque por mais que que exista uma causa, um efeito, a vida que você tem hoje, você pode mudar. E é exatamente essa mentalidade que eu quero criar em vocês. Sair da vitimização, como eu falei ontem para vocês, e vocês tomarem essa responsabilidade para vocês. Mas vocês precisam entender que existe uma causa e um efeito. E quais são essas causas, tá? E aí eu quero que você olhe para sua vida hoje. Eu trouxe esse exemplo que é um exemplo muito comum, e um exemplo muito comum das mulheres que eu trabalho, tá? Quais são os efeitos da sua causa? Começa a olhar para a sua vida e se pergunta, quais são os efeitos da minha vida, né? E não é defeitos, tá, gente? Vocês podem pesquisar os defeitos, mas vamos falar de efeitos. Quais são os efeitos, né, que têm acontecido na sua vida? Quais são os resultados que você tem tido? Qual é a sua realidade hoje? Né? Ontem eu perguntei sobre isso. Se você fez a atividade de ontem, eu perguntei qual tem sido a sua realidade em cada área e qual você quer chegar. E aí eu quero aprofundar isso te trazendo essa visão também, tá? Quais têm sido os efeitos da sua vida que você quer mudar? Porque, gente, tudo é efeito. A procrastinação é o efeito de uma causa. O medo é o efeito de uma causa. A permissividade, você aceitar qualquer coisa, é o efeito de uma causa. A insegurança é o efeito de uma causa. De uma causa. A sua vida é o efeito de uma causa. Eu vejo pessoas, por exemplo, lutarem por uma causa, né? Aquelas pessoas que lutam, pelos direitos de não sei o quê, pelos direitos disso, pelos direitos daquilo. E quando você vê essa pessoa, que elas buscam muito fora uma causa e dentro, na família, há uma desestrutura, há uma disfuncionalidade muito grande, ela não está lutando por uma causa. Aquilo é um efeito da causa que não está resolvida na casa, que não está resolvida na base, sabe? Então, a vida de uma pessoa, ela fala muito sobre as causas, né? As atitudes dela falam muito sobre ela. E eu gostaria muito que vocês trouxessem essa leitura a partir de agora. Eu vejo muitas vezes a gente julgar, né? Porque nós julgamos naturalmente. Muitas vezes a gente julga as pessoas pelas nossas causas, pelo nosso ponto de vista. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que começar a olhar para o outro e entender o porquê daquilo acontece. Carol, mas eu tenho que aceitar? Eu tenho que ser permissiva? Não. É diferente, mas você entender o porquê daquele comportamento, o porquê daquela ação, o porquê daquilo que aconteceu com aquela pessoa, fala exatamente sobre uma causa. Ninguém nasce com medo, gente. Ninguém nasce com medo, ninguém nasce inseguro. Você nasce maravilhosa, você nasce perfeita. Você nasce ali pronta para ter o melhor. Mas quando a gente não tem esse melhor, quando a gente não tem uma educação saudável, quando a gente não tem um direcionamento, principalmente paterno, tá? Eu tenho estudado muito sobre paternidade, inclusive vou fazer um curso agora sábado, que fala muito sobre a paternidade.
o quanto o quanto é importante na nossa vida e o quanto a nossa cultura no Brasil é uma cultura de falta de paternidade. E isso fala sobre os efeitos, né? A gente vê muitas mulheres muito. Deixa eu ver se ela tá me ouvindo. A gente vê uma cultura de... Show, Carol, tá me ouvindo agora, né? Maravilha. E a paternidade, gente, é um assunto muito importante, tá? Eu não trato paternidade aqui com vocês, até porque é um assunto novo para mim, mas eu falo mais na imersão sobre isso. Eu falo muito mais na imersão sobre isso. E, Carol, eu vi aqui que o celular descarregou, tá? Depois você volta no início da aula, que eu contextualizei tudo que eu falei, tá? Sobre a causa e o efeito. E agora eu tô falando sobre paternidade, que é a maior causa dos efeitos que a gente vive hoje na nossa sociedade. Nós temos essa cultura de, de vários efeitos da falta de paternidade. A gente tem o efeito muito grande de uma inversão de valores, a gente tem um efeito muito grande do não cumprimento, do não respeito às autoridades. Nós temos uma cultura, inclusive, de famílias desestruturadas, e tudo isso é sobre a paternidade. Muitas pessoas têm dificuldade de se conectar com Deus, de ter Deus como pai, por uma ferida aberta na maternidade. Se você não consegue se relacionar com o seu pai terreno, a sua relação com o seu pai celestial, com o seu pai que você nunca viu, como é que você vai conseguir ter um relacionamento profundo com ele, né? Então, a causa da falta de paternidade, ela traz muitos efeitos, né? Ela traz insegurança, ela traz várias coisas. Eu até coloquei algumas coisas aqui. Esses efeitos, gente, que ah, é o contrário, gente. Peraí, deixa eu consertar aqui. Eu tava. Esse é o efeito e essa é a causa, certo? Causa. É o contrário, tá, gente? Tinha colocado a seta. Esses são os maiores efeitos que as mulheres que vêm para mim trazem. O maior efeito, gente, é uma dependência emocional, tá? É, uma dependência emocional, seja ela com um parceiro, seja ela com uma amiga, seja ela com a mãe, seja ela com um pai. São mulheres que acabam vivendo essa dependência emocional, e eu, desde a semana passada que eu falo muito sobre isso, e uma das causas, tá? Tem a questão da paternidade, tem a questão da sua vivência, tem a questão do perfil, tem tudo isso. Mas o que resume a causa da dependência emocional é a falta de autocuidado. Porque eu não estou falando mais com uma criança, eu estou falando com uma mulher. Uma mulher que ela precisa aprender a se cuidar. Ela precisa aprender a atender as necessidades que eu trouxe na semana passada sobre cada perfil. Então, a falta de autocuidado, ela cria o efeito da dependência emocional na sua vida, porque você começa a colocar essa necessidade na mão de outra pessoa. Você começa a colocar, pronto, uma coisa que acontece muito. Tem muita gente que está tentando preencher o lugar de Deus, um lugar que é só de Deus, com outras coisas. Isso é uma falta de autocuidado. Isso é uma falta de experiência espiritual. E ela começa a colocar em outras coisas, ela começa a colocar e até mesmo uma religiosidade, e aquilo nunca é preenchido. Então, isso é uma falta de autocuidado. Porque sabe qual é o primeiro autocuidado que a mulher tem que ter? É o autocuidado sagrado, é o autocuidado divino. Porque o autocuidado divino, a sua relação com o divino, ela precisa vir antes do seu autocuidado e do seu casamento, mesmo que o seu casamento
mesmo que a sua relação conjugal seja a coisa mais importante. Aqui meu marido sabe que depois, ele é depois. Deus foi em primeiro lugar. Isso é regra na minha casa. Primeiro Deus. Assim como eu sei que eu estou abaixo, porque primeiro é Deus. Então, esse autocuidado da mulher é ainda mais importante, porque se eu não tiver isso ativado em mim, eu não consigo ativar no meu marido. Então, essa falta de autocuidado é a principal causa da dependência emocional. Por que que mães, elas começam a se frustrar com a maternidade? Por que que elas começam, a maternidade começa a se tornar um peso? Porque ela esqueceu de se cuidar. Eu até vi um post, alguém postou nos stories, primeiro o filho, primeiro a casa, primeiro o marido, primeiro tudo, menos ela. Isso torna uma falta de autocuidado e isso torna uma dependência emocional, porque ela se doa tanto para o outro e ela vai esperar um reconhecimento, ela vai esperar uma troca e essa troca não vai vir. Por que que as pessoas falam tanto, porque o filho é um investimento, né? Existem vários memes sobre isso. Por que que filho é um investimento sem retorno? Porque você investe e esquece de você. Porque muitas vezes a pessoa ela coloca a vida dela, as necessidades dela, no outro. Isso é, gente, um efeito. O efeito é a dependência emocional. Por quê? Porque você deixou de se cuidar. Porque você deixou de fazer o que tinha que fazer por você. Essa é a causa. E essa é a causa primária, tá? Qual é a solução? A solução é você se cuidar, é você aprender a se priorizar. É você aprender e criar essa disciplina, criar essa rotina que primeiro você tem que estar bem, para que os outros à sua volta estejam bem. Ah, Carol, mas é porque não dá tempo, não importa. Eu falei sobre isso ontem. Isso é uma questão de prioridade, isso é uma questão de decisão. Você não vai ter mais horas no seu dia para se cuidar. Você vai ter que abdicar de alguma coisa. Seja algo que você está fazendo pelo outro, ou seja algo que você está fazendo totalmente improdutivo. Você vai ter que abdicar muitas vezes de estar descansando, por exemplo, assistindo Netflix para estar se cuidando. Carol, mas para mim o Netflix é um autocuidado. Depende. Depende do que você está assistindo, depende do momento que você está vivendo. Aí isso você tem que analisar. Ontem mesmo, assim, eu tava. É raro eu assistir filme, é raro eu assistir alguma coisa. Mas ontem eu dei conta de fazer tudo que eu tinha que fazer. E quando foi à noite, eu assisti um filme antes de dormir. Carol, você faz isso todo dia? Não, não faço isso todo dia. Até porque eu não tenho esse hábito de fazer isso todos os dias. Por exemplo, quando meu marido tá em casa, ele tá viajando, ele chega hoje, algum, uma vez na semana a gente assiste um filme junto. As outras, a gente precisa estar conversando, a gente está namorando, a gente está fazendo qualquer outra coisa, menos assistindo. Então, isso é uma questão muito de conscientização, de você entender que isso é prioridade. Lembra que eu falei para vocês, gente, que eu vou trazer modelos, eu vou trazer padrões, eu vou trazer uma coisa que dá certo, que funciona. Mas a decisão de fazer isso é de vocês, tá? Problemas conjugais. Gente, eu acho que 98% das mulheres que chegam para mim, elas têm problemas conjugais. Problemas nos relacionamentos, principalmente os conjugais. Por quê? Porque quando a gente tem problema com o homem, quando a gente tem problema de se relacionar com o homem, é a falta de referência paterna. Gente, meu pai, desde quando eu me conheço por gente, meu pai traía minha mãe. Eu vi meu pai trair minha mãe, eu vi meu pai trair minha madrasta. Eu vi tudo isso. Eu tenho referência de homem. Eu até uma vez falei pro meu esposo, né? Uma situação que eu vi do meu pai e ele falou, nossa, como isso é uma péssima referência e me caiu a ficha. Realmente era uma péssima referência. Por exemplo, eu vi meu pai quebrar várias vezes, né? Então, qual é o sentimento, quais são os efeitos que isso me causa? Problemas conjugais. Por quê? Porque se eu sou uma mulher que eu quero ser uma mulher provida, uma mulher protegida, como é que, se eu não fui do meu pai, que o meu pai ele não tinha capacidade de me prover, de me proteger, ele não me deu direcionamento, nenhum disso, como é que eu vou permitir que um homem faça isso? É muito desafiador.
Eu precisei passar por vários processos. Inclusive, foi um dos processos que eu tive muita dificuldade de me relacionar com Deus verdadeiramente, de confiar, porque eu não confiava no meu pai. Então, a falta de referência paterna, Carol, mas meu pai é ótimo. Seu pai é ótimo, mas se ele não cumpriu a função dele de prover, proteger e direcionar. Se você teve uma mãe, por exemplo, que ela que fez isso, ela que tinha autoridade, ela não era submissa ao seu pai, você vai ter dificuldades também. Você vai ter dificuldade de ter um homem. Gente, eu tô falando isso aqui de uma relação saudável, tá? De um homem que ele seja essa segurança, de um homem que seja essa provisão, que seja essa proteção. Ah, Carol, mas tem problema eu ganhar mais que o meu marido? Tem problema eu trabalhar? Não, não tem problema nenhum. Mas o sentimento que você tem que ter em relação a um homem é que se der merda, desculpa a palavra, se der qualquer problema, você tem que ter a confiança nesse homem que ele vai dar conta. Esse é o sentimento que você tem que ter em relação ao homem que você vai casar. Você tem que ter o sentimento que você pode descansar. Você pode trabalhar? Pode. Deve trabalhar? Depende. Se isso for algo que te faça bem. Porque a mulher, quando ela trabalha sem a responsabilidade, sem o peso do sustento, ela trabalha muito melhor, ela é muito mais produtiva. Carol, como é que você sabe isso? Porque é isso que eu vivo. E todas as vezes que eu vivi isso, tá? Eu já vivi isso uma outra vez. Mas pelo medo, pela insegurança, eu voltei a essa capa de o dinheiro ser a minha segurança. Olha que inversão de valores. O dinheiro era a minha segurança não era Deus. Muito menos o marido. Vocês estão entendendo, gente? O que é que eu tô falando? O quanto isso é profundo e o quanto isso causa efeitos negativos na nossa vida. E aí, quando eu sentia insegurança, eu voltava para aquela capa de ter que ser a mulher guerreira, de ter que ser a mulher que salva, de o dinheiro ser a minha segurança, entendeu? Então, a gente precisa entender esses efeitos na nossa vida. A gente precisa entender o que está acontecendo ali, tá? Outros efeitos, medo, tá? O medo. Gente, toda vez que a gente tem medo de avançar, eu não lembro se eu já falei para vocês sobre isso, mas lá em Timóteo, né? Timóteo, 2 Timóteo, fala exatamente sobre isso. Paulo nos ensina que onde há medo, não pode haver amor. São duas coisas, é água e óleo. Eles não se misturam, eles não se relacionam. E toda vez que a gente se depara com medo, a gente precisa olhar para a nossa vida e entender que existe escassez, existe timidez. Timidez é manifestação de orgulho, tá? A gente, quando a gente bate lá na nossa crença, a nossa crença de incapacidade, quando você vê uma pessoa muito indecisa, uma pessoa que ela não consegue decidir, que ela não consegue avançar, que ela não consegue sair do lugar, tudo isso causa medo, né? Tudo isso traz um efeito de medo para a nossa vida. Então a gente precisa começar a entender. A Carol falou, são compensações, exatamente. São compensações porque como é que a nossa mente funciona? A nossa mente, ela vai buscar sempre o melhor, o caminho, não é o melhor não, ela vai buscar um caminho para que a gente sobreviva, para que a gente aprenda a viver naquele ambiente. Carol, é o melhor? Muitas vezes não. Por quê? Porque nós não tivemos o melhor direcionamento. Nós não fomos criadas num ambiente saudável. Nós não tivemos ali o que a gente precisava. Então, voltando ao que eu estava falando, tá, Carol, existe tudo isso aqui. Mas volto ao que eu estava falando. Mas é responsabilidade sua. Eu sei que existe a lei da causa e do efeito, mas existe a lei da responsabilidade. E ela sobrevém isso. Então é uma decisão sua que esses efeitos eles não estejam mais presentes na sua vida. Você vai lá resolver a causa, você vai lá resolver o que tem que resolver, para que os efeitos da sua vida mudem. E aí foi o que eu contextualizei no início sobre o espiritismo, porque essa teoria de dizer que
tem coisas na sua vida que não vão ser resolvidas nessa vida, só nas próximas, te tira a responsabilidade de mudar, te tira a responsabilidade de tomar uma decisão, te tira essa responsabilidade, sabe de quê? De um mandamento que Jesus deu pra gente, de perdoar. Porque vai ter muita coisa na sua vida que tá tendo efeito porque não tem perdão. Sabia que falta de perdão trava a nossa vida financeira? Se a sua vida financeira tá travada, tem perdão que você precisa liberar aí, tá? E aí, quando se traz essa teoria, ah, não, na próxima vida resolve. Que próxima vida, gente? Que negócio de próxima vida? Você tem que resolver hoje o que tem que resolver, você tem que perdoar o que tem que perdoar. Ah, mas meu pai já morreu. Aí é uma outra coisa, é uma outra história, mas você tem que perdoar. Você tem que perdoar hoje, tá? Você tem que resolver o que tem que resolver hoje. Porque uma outra coisa também que as pessoas falam muito, né? Que era até uma coisa que as pessoas viam mal, as pessoas evangélicas, que elas se preocupavam muito em ir para o céu, né? Se preocupavam muito, ah, porque quando eu morrer eu vou para o céu. Não, gente. A gente tem que trazer o céu para a terra. A gente tem que trazer exatamente essa cultura do que é maravilhoso para a gente. O mundo tá do jeito que tá porque não se traz essa cultura, porque não se tem perdão, porque deixa as coisas se bagunçarem, e não é assim, tá? Então existe a lei da responsabilidade e essa lei ela sobrepõe a lei da causa e do efeito. Então, a partir do momento que você toma decisões, que você decide, como eu falei, quando eu tomei a decisão que a minha família ela não ia ser como como eu fui criada, porque, gente, eu passei muito tempo sem querer ter filho. Sabe por quê? Porque eu dizia o seguinte: eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Olha que peso, olha que falta de responsabilidade. O que eu estava dizendo com essa frase, com essa fala? Eu estava dizendo que eu ia fazer a mesma coisa que os meus pais fizeram. Era de forma inconsciente? Era, mas era uma certa proteção pelo que eu tinha vivido. Natural. Mas quando eu decidi, eu quero essa vida aqui, é isso aqui que eu quero. Ficou claro. Eu quero ter um relacionamento assim, eu quero ter um relacionamento assado. Eu coloquei tudo, gente, que eu queria ter na minha vida, tudo. Eu tenho esse caderninho ali até hoje. Tem até umas coisas que tem que reformular, porque muita coisa eu já conquistei. Inclusive, tava pensando nisso ontem, eu tenho que fazer outro caderninho. Porque tem um monte de coisa nova que eu já quero, e eu já conquistei aquilo, então eu já tenho que fazer outro. Mas tá lá, exatamente o que eu queria. O tipo de relacionamento que eu queria estava exatamente lá no meu caderno. Por quê? Porque eu precisei entender o que eu não queria primeiro. Lembra que eu falei para você em segunda? Talvez você não saiba o que você quer, mas o que você não quer, quais são os efeitos da sua vida que você não quer mais? Foi a pergunta que eu fiz nos slides anteriores. Ok, o que é que você não quer mais? Eu não quero isso, então vamos resolver a causa. Porque não adianta eu tirar um fruto podre de uma árvore e não curar a raiz, tá? Não adianta, tá? É uma inversão de valores. Tem pessoas que não conhecem, que eu conheço que não quer voltar para casa. Quando a gente traz o céu para os nossos ambientes no trabalho, tudo se torna tudo mais leve. E a nossa casa é o melhor lugar, seu porto seguro. Exatamente, tá? Você falou uma coisa interessante, Carol. Tem muita gente que não quer voltar para casa, né? Quando fala, gente, de voltar para casa, é de a gente vê muitas pessoas, por exemplo, hoje que não têm relacionamento com os pais, que não tem relacionamento com os pais, não tem é, relacionamento na própria casa, né? Ela tem uma casa, ela é casada e ela não consegue. Eu tenho um conhecido que ele tem tudo, ele é concursado no Ministério Público, ganha super bem, um cara bem de saúde, assim, física, né, legal. E ele não consegue voltar para casa dos pais. Que não que tem que voltar, tá, gente? Mas o voltar que eu quero trazer para vocês é a reconciliação, é a relação, é a honra. Não existe isso por coisas que ele viveu na infância. E ele vive viajando no mundo buscando essa tal felicidade.
mas ele não tem uma casa, ele não tem um lar, ele não tem um relacionamento, por exemplo, ele não tem uma família, ele não consegue se relacionar. Por quê? Exatamente porque existiram causas na vida dele que trouxe esse efeito. Então, quando a gente consegue trazer essa cultura do céu, né, para a terra, que aqui é o melhor lugar, aqui vai ser um lugar blindado, aqui é um lugar abençoado, aqui é um lugar que existe paz, aqui é um lugar que existe princípios, aqui é um lugar que existe Deus que está aqui, né? Tem gente que fala, ah, eu vou buscar Deus na igreja. Gente, Deus não está na igreja, não, tá? Ali você é um ambiente. É claro que ele tá lá, tá, gente? Mas se você só encontra Deus na igreja, tem algum problema com você. Você precisa resolver esse problema, tá? Tem gente que só busca Deus na igreja. E não, tá? E não. Se Deus não tá dentro da sua casa, se Deus não tá dentro de você, tem alguma coisa errada, tá? Tem algum problema, tá? Tem uma colega com, assim, 42 anos e só chega pra dormir. Ele não tem convívio com os pais. Algo bem estranho e triste. Ele sai o tempo todo, a válvula do escape e busca casar para preencher isso, mas já teve dois casamentos. Enquanto ele não resolver com ele liberar perdão, vai ter um lar. Ele mora na casa dos pais ainda, é isso? Ele teve dois casamentos e ele volta para casa dos pais? Ah, é. Geralmente isso é um... Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Se ele volta para casa dos pais, ele sente alguma responsabilidade com os pais, tá? Ele tem algum peso relacionado aos pais, por isso que ele volta. Porque o caminho do adulto saudável, mesmo que ele se separe, é ele continuar a vida dele. Nem que ele more no que quer que seja, tá? Nem que ele more onde quer que ele seja. Mas ele precisa seguir o caminho da vida saudável. Eu lembro que quando eu passei pela separação, as pessoas me criticaram muito porque eu não voltei para casa da minha mãe, né? Tanto para casa da minha mãe quanto para casa da, da minha avó, que foi a pessoa que me criou, né? Eu poderia voltar para qualquer um lugar. E eu não, eu fui, pagava, pagava aluguel, pagava num lugar é, médio, né? Não era o lugar que eu queria. Mas, e olha só, gente, que coisa engraçada, né? É estranho porque ele tem condições de morar só. O problema não são as condições financeiras. Muitas vezes, gente, tá? Não é o dinheiro, tá? É, logo, logo quando eu saí, eu não tinha essa questão financeira. Depois eu me apertei mais um pouco, depois de um certo tempo, mas mesmo assim eu não voltei, tá? E ele tá namorando com a expectativa de casar. Se ele não resolver o que tem que resolver, ele pode até casar, mas ele vai acabar voltando, ou ele nem vai chegar a casar. Se os pais envolverem ele naquela teia de novo, ele se sente responsável por alguma coisa dos pais. Se eu conversar com ele 10 minutos, eu já sei o que é. Mas é isso mesmo, Carol. Se ele tem condições de morar só, não é uma coisa assim de. E mesmo assim, o homem tem que ter condições, gente. Poderia ser por um período, por um tempo determinado. Depois ele ia resolver. Mas é exatamente isso, né? E aí, mais uma vez, quais são os efeitos da sua vida, né? Quais são os efeitos da sua vida? O que é que tem acontecido na sua vida que você percebe que existe uma causa que precisa ser restaurada, que precisa ser perdoada, que precisa ser curada, tá? O que é que precisa ser feito ali, tá? E aí, liste 3 efeitos da sua vida que afetam os seus resultados. Ou seja, por exemplo, esse rapaz existe um efeito na vida dele que é o efeito um efeito muitas vezes de dependência emocional com os pais, um efeito de relacionamentos superficiais, é, de insegurança, até mesmo narcisismo pode ter aí também, tá? Dependendo, isso são efeitos. E qual é o resultado que isso está causando na vida dele? Vou usar esse exemplo que a Carol trouxe. Ele não consegue ter um relacionamento, ele não consegue ter um casamento duradouro, ele não consegue ter isso, que é uma coisa que ele quer. Olha que coisa interessante, né, gente? Quando a gente quer algo na nossa vida, mas que a gente não consegue dar conta, a gente tem uma causa ali.
não é porque você tem o dedo podre, que nem o povo fala, né? Não é porque as pessoas não prestam, não é porque a culpa do outro, não é. Isso fala sobre você. Isso fala sobre a coisas que existem dentro de você, tá? Então, quais são esses três efeitos da sua vida que estão afetando os seus resultados? Qual é um resultado que você quer? Por exemplo, eu quero casar e eu ainda não tô namorando, ou não acho ninguém legal. Ah, eu quero ter tal profissão e eu não consigo. Ah, eu quero ter um relacionamento com os meus pais e eu não consigo. O que é que você quer ter de resultado? E qual é o efeito que está tendo na sua vida? Lista isso para trazer clareza para vocês, tá? E uma coisa que é muito importante, gente, é que a gente precisa ser heroína de nós mesmas. Seja heroína de si mesma e não perca para uma crítica. Isso é um efeito muito sério na maioria das mulheres, que uma crítica, uma, uma, uma situação acaba com sonhos, acaba com realizações, acaba com resultados. E quando eu falei para vocês sobre a dependência emocional, quando é que você é heroína de si mesma? Às vezes você quer ser heroína de todo mundo, ou você está sendo heroína de todo mundo. Você é heroína no trabalho, você é heroína no casamento, você é heroína com seus filhos, você é heroína da sua família. Mas você não está sendo de si mesmo. Você não está sendo da pessoa mais importante nesse mundo. Nesse mundo, a pessoa mais importante é você. Porque se você não estiver bem, se você não estiver feliz, se você não estiver emocionalmente bem, você vai ter problemas. E as pessoas à sua volta vão ter problemas. E principalmente as pessoas que você mais ama. Carol, mas se eu mudar, aquela pessoa ela reclama, ela critica, claro, porque você acostumou ela a vida toda, mas depois vai ser muito melhor para você e muito melhor para ela. Então, seja heroína, mas primeiramente de si mesma. Esse autocuidado, a relação espiritual que você tem que ter, o autocuidado espiritual, o autocuidado com o corpo, isso precisa ser prioridade na sua vida sempre. Sempre, 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 tá? Independentemente da situação, independente de quem te critique, independentemente de qualquer coisa. E eu não tô falando aqui, gente, de ser uma mulher empoderada, tá? Não tô falando isso. Uma mulher empoderada, ela traz muitas vezes dores. Você vai ver que a maioria das mulheres empoderadas, como se é pregada aí no mundo afora, esse empoderamento é efeito de uma causa, de causa que eu trouxe aqui. E muitas vezes essa mulher empoderada demais, essa mulher que, que quer disputar, que quer fazer coisas, aquilo ali mostra simplesmente uma falta, mostra simplesmente querer provar que precisa fazer algo para provar quem ela é. E muitas vezes ela não é isso, tá? Então, preste atenção de quem você está sendo heroína. Se você está sendo heroína de você e até mesmo quando as mulheres elas se empoderam dessa forma disfuncional, ela está sendo heroína de uma causa que ela nem sabe por que está sendo, mas é porque está na moda ser empoderada, tá? Então, ela não está sendo de si mesma. Ela está tentando salvar o mundo, tentando provar para o mundo que ela é capaz de várias coisas por uma falta, por uma causa que está lá atrás que ela precisa resolver, tá? E aí, gente, tudo isso que trouxe clareza para vocês, é importante que vocês lembrem, eu não quero mais isso aqui, eu entendo qual é o efeito, eu entendo qual é a causa, eu não quero mais esse resultado para minha vida. Isso faz parte da primeira parte do processo. Qual a segunda parte do processo? Quais são os novos efeitos que você vai viver pelas novas causas que serão instaladas? Vou repetir a pergunta. Quais são os novos efeitos que você vai viver? Qual é o efeito que você quer na sua vida? Ah, eu quero um relacionamento assim, eu quero um trabalho assim, eu quero me relacionar dessa forma com as pessoas, eu quero me sentir leve, eu quero ter o corpo desse jeito, eu quero a minha alimentação seja dessa forma, eu quero mudar isso, eu quero ser uma pessoa mais disciplinada. Quais são os efeitos que você quer na sua vida? E quais são os efeitos que você vai viver? Você tem que escrever como se eles já existissem, como se aquilo já aconteceu, porque já aconteceu.
Já aconteceu na sua mente. E isso, naturalmente, a sua mente ela vai materializar daqui para frente, tá? E aí, se você tem efeitos diferentes, você precisa ter causas diferentes. Quais são as causas que precisam ser instaladas na sua vida? Ou seja, se eu tenho uma rotina, por exemplo, saudável, se eu tenho uma rotina de autocuidado, se eu tenho uma rotina leve, e leve que eu falo, gente, não significa que ela não seja produtiva, mas ela é leve, não que ela não seja produtiva, não que ela não seja trabalhosa, mas é uma rotina que ela está alinhada com o seu propósito. E quando chega no final do dia, em vez de te dar ansiedade, em vez de te dar um sentimento de frustração, te dá um sentimento de realização. Eu vou ter uma rotina leve, eu vou ter uma vida produtiva, eu vou cuidar de mim, eu tô indo para academia, eu tô cuidando da minha alimentação, eu tô tendo horários para me cuidar, para ter relacionamento com meus filhos, para ter relacionamento com meu marido, para ter o meu trabalho. Essa é a vida que você vai levar. E qual é a causa? Qual é a causa? Qual é a crença que tem que ser instalada? Eu sou organizada, eu sou disciplinada, eu acredito no futuro, eu sou visionária, eu sou uma mulher que conquista. Isso são crenças, gente, que precisam ser instaladas na nossa vida, né? Eu tenho clareza do meu propósito e eu vivo pelo meu propósito. Isso é uma causa. Quando você vive pelo seu propósito, quando você vive sabendo quem você é, aquilo que você merece, os efeitos na sua vida são completamente diferentes. Então, quais são os novos efeitos que você vai viver? O que é que você quer viver? E para você viver isso, quem é a pessoa que você tem que se tornar? Quais as crenças que tem que ser instaladas? Quais são as crenças que têm que ser instaladas na sua vida, tá? Eita, gente, que essa aula tem bastante coisa, tá? E a gente encerra por aqui mais uma aula, tá? Volta, assiste essa aula de novo. E uma coisa importante para vocês assistirem essa aula, gente, a gente sempre lembra de várias pessoas, a gente vai lembrar de situações, mas sempre traga para a sua vida. Quais são os efeitos, quais são as causas, o que é que tem acontecido, tá? Traz isso para você. Anota no caderno os efeitos das causas da sua vida. Porque muitas vezes é muito fácil a gente ver do outro, né? A gente perceber no outro algumas características, mas a gente precisa trazer sempre para nossa vida, tá bom? Beijo no coração, Carol. Que bom que você tá aqui. Perfeito, tá? Assiste novamente para você pegar aquela partezinha, tá bom? Beijos. Até amanhã, gente.